Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Investidor Sincero. No vídeo de hoje a gente vai começar um pouco a falar a respeito de renda variável, que é um tipo de investimento direcionado mais para o longo prazo. E no vídeo de hoje a gente vai falar especificamente sobre ações. A gente vai falar a respeito do conteúdo de ações, o que seria uma ação, né, e os principais tipos de empresas que estão listados na Bolsa. E se você é novo aqui no canal, meu nome é Rafael, eu falo nesse canal sobre investimentos. E se você interessa sobre esse tipo de conteúdo, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o like no vídeo. Aí sempre que for postado um vídeo novo, você vai ser notificado a respeito desse vídeo. Então, o que são ações? Quando você compra uma ação de uma empresa, você está sendo um acionista de uma empresa. Você adquire um fragmento daquela empresa. Por exemplo, se você compra uma ação do Itaú, significa que você é agora um acionista do Itaú. Você tem uma parte do capital social daquela empresa que é o Itaú. Se você compra uma ação, por exemplo, da Petrobras, significa que agora você é um acionista da Petrobras. Se você compra agora uma ação de uma empresa de seguradora, por exemplo, a Porto Seguro, agora você tem uma parte do capital social da empresa Porto Seguro. Inicialmente, quando uma empresa decide fazer o IPO, que é Initial Public Offering, ou oferta pública inicial, nesse caso a empresa lança um certo número de ações para poder captar uma quantidade certa de recursos para poder financiar os seus projetos. Então vamos supor que ela emita 1 milhão de ações a um preço tal. Então ela vai captar esses recursos e aquelas ações ficam sendo negociadas no pregão, que é a B3. Quando você compra uma ação, você tem direito a receber os dividendos, que é uma parte do lucro que a empresa tem, que ela vai repassar essa parte do lucro aos acionistas. Além disso, existe também um outro tipo de remuneração chamado de JCP, que é juros sobre capital próprio, que é um outro tipo de remuneração que a empresa oferece aos acionistas. Além dos dividendos e do JCP, quando você tem uma ação, essa ação ela pode valorizar ao longo do tempo, ela pode aumentar o valor. Então você ganha tanto com o JCP, quanto com os dividendos, quanto com a valorização daquela ação. Isso se você escolhe uma boa empresa que tem bons fundamentos, uma empresa que lucra todo o trimestre. Então, nesse caso, ela tende a aumentar o valor ao longo do tempo. Quais são os tipos de ações? As ações são classificadas em ordinárias, em preferenciais ou as ações units. As ações ordinárias são aquelas que dão direito a voto. Então, por exemplo, se a empresa faz uma determinada assembleia para tomar uma importante decisão, você que é acionista, você tem direito a exercer o seu voto. As ações do tipo ordinárias, existe uma lei que garante que as ações ordinárias tenham pelo menos de 80% do tag along. Existem algumas que têm até 100% do tag along. Então, o que é tag along? Tag along acontece quando a controladoria da empresa muda. Aí, nesse caso, você tem direito a vender aquela ação que você tem por um determinado percentual. Então, por exemplo, você compra uma ação ordinária que ela tenha 80% do tag along. Aí, nesse caso, essa empresa que você é sócio, ela muda os controladores e agora passa para outras pessoas. Nesse caso, você tem direito a vender aquela ação por 80% do valor que foi vendido para os novos controladores. Se for 100%, melhor ainda, que você tem direito a vender por 100% daquele valor. As ações do tipo ordinárias, elas recebem a nomenclatura com o final número 3. Por exemplo, se você compra uma ação da Ambev ordinária, nesse caso, o código de negociação é ABEV3. O 3 indica que aquela ação é ordinária. E as ações preferenciais? As ações preferenciais, elas têm um ligeiro aumento na hora do pagamento do dividendos. Então, por exemplo, se você tem uma ação preferencial de uma empresa tal, você tem uma preferência na hora de distribuição de dividendos em relação às ações ordinárias. Geralmente tem um pequeno aumento em relação às ações ordinárias. Mas em relação ao tag along, que acontece quando muda os controladores, nesse caso não existe uma lei que estabeleça uma porcentagem em relação às ações preferenciais. Então, por isso que muita gente não gosta de ter ações preferenciais em sua carteira, porque se troca os controladores,
não existe uma lei que vai estabelecer o percentual que você vai conseguir vender aquelas suas ações. O código de negociação das ações preferenciais, nesse caso, é o número 4 no final. Então, por exemplo, se você compra uma ação do Itaú preferencial, nesse caso, o código de negociação é ITUB4 no final. Algumas empresas têm ações preferenciais, outras têm ações ordinárias, e existem empresas que têm os dois tipos de ações. Além disso, existem também as ações do tipo Units. Nesse caso, acontece uma mistura de ações preferenciais e ações ordinárias. É formado como se fosse um pacote. Por exemplo, 2 ações ordinárias e 3 ações preferenciais. E nesse caso, o código de negociação é o final número 11. Por exemplo, se você compra uma ação Unit da Taesa, nesse caso, o código de negociação é TAEE11. O 11 indica que é uma Unit. Como que você faz, então, para poder investir em ações? Primeiramente, você deve ter uma conta aberta em uma corretora. Você pode pesquisar a respeito de várias corretoras, e é importante você escolher aquela corretora que não tenha taxa de corretagem. Aí, nesse caso, quando você compra uma determinada ação, você não paga uma taxa na hora da compra ou na hora da venda. Feito isso, aí você vai fazer uma transferência dos valores da sua conta particular para a sua conta da corretora. E depois você consegue fazer a compra de ações através do Home Broker, que é uma plataforma de negociação que existe dentro da corretora. E ela funciona geralmente entre 10 da manhã até 5 horas da tarde. Mas quando acontece o horário de verão nos Estados Unidos, geralmente estende um pouquinho esse horário e vai até às 18 horas. Quando você compra, então, uma ação lá pelo Home Broker, você pode comprar tanto um lote fracionado, que é, por exemplo, de 1 até 99 ações, quanto um lote padrão, que é o lote de 100 ações. Pessoal, a respeito do preço de ações, isso é muito variado. Tem ações, por exemplo, aqui de empresas como a Oi, que custam menos de R$1. E existem empresas que têm até mais de R$100 cada ação. Eu vou mostrar para vocês alguns tipos de empresas, de ações de empresas, e como que essas ações valorizaram ao longo do tempo. Pessoal, primeiramente eu vou mostrar para vocês aqui como que foi a evolução do nosso índice da Ibovespa ao longo do tempo, para vocês perceberem como que oscila ao longo do tempo, mas quando a gente olha o longo prazo, a tendência é apenas para cima do nosso índice. Esse aqui é em relação a um mês atrás, como que caiu o índice, em relação a 6 meses, como que caiu, um ano, aí teve o Covid aqui, caiu bastante. Em 5 anos, vocês conseguem observar que a tendência já está bastante direcionada para cima. E em relação à máxima histórica, vocês podem perceber como que aumentou. Pessoal, o índice Ibovespa, ele mede como se fosse o desempenho de algumas ações. Existem algumas que têm um percentual maior no índice e existem outras que não fazem parte desse índice. Isso aqui está mostrando apenas a variação no preço ao longo do tempo, mas isso não mede os dividendos, não mede também o JCP, que é o Juros sobre Capital Próprio. Agora eu vou mostrar para vocês o desempenho de algumas ações. Essa empresa aqui é uma empresa muito boa, de motores elétricos. Eu vou mostrar para vocês o desempenho dessa empresa de 2017, que foi 2016, quando lançou o IPO, até 2021. Olha como que o gráfico dela foi para cima, apesar de oscilar um pouco. Então, quem está visando a longo prazo, olha o tanto que ganhou ao longo desse tempo. 500% em 5 anos. Essa empresa é muito boa. Essa empresa também é uma seguradora, é uma excelente empresa, que todo o balanço trimestral ela sempre apresenta lucro crescente, consistente. Olha como que essa empresa aumentou ao longo do tempo. Pessoal, essa parte aqui, não se assustem não, que isso aqui é um desdobramento que a empresa fez, tá? É como se uma ação virasse um certo número de ações. Nesse caso, parece que é de 31, caiu para 9. Eu acredito que deve ser 1 para 3. Então, isso aqui não faz diferença não. Aí o valor reduz, mas você ganha mais ações.
Olha, percebam só como que foi a valorização ao longo do tempo. 402% ao longo dos últimos anos. Isso sem contar os dividendos. Pessoal, essa aqui é o Itaú, tá? O Itaú está com a queda grande agora na pandemia, mas quando a gente olha o longo prazo, olha só como que o gráfico é para cima. Isso também, claramente, sem medir os dividendos. Quando você olha os dividendos, esse valor é maior ainda, muito maior. Agora o Banco do Brasil. O Banco do Brasil atualmente está sendo negociado muito barato, é uma empresa que está apresentando lucros a cada trimestre, está sempre surpreendendo e o preço está caindo por ser uma estatal. E a gente está com uma crise política e muita gente está com um pouco de medo a respeito do Banco do Brasil. Apesar de ser uma empresa extremamente sólida, uma empresa que está há vários anos no mercado sendo negociada, nunca teve prejuízo, não teve nenhum trimestre que ela deu prejuízo, e ela teve essa valorização ao longo do tempo. Pessoal, agora mostrando para vocês a respeito da Lojas Renner, como que foi a valorização ao longo do tempo. Aqui teve a queda aqui grande do Covid, mas aí depois se recuperou, e agora o segmento de varejo está caindo bastante. Mas se você acredita na empresa, se você acompanha os balanços, e se a empresa inova bastante também, aí você não deve se preocupar a respeito do curto prazo. Pessoal, no vídeo de hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, então lembre de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Aí sempre que for postado um vídeo novo, você vai ser notificado a respeito do vídeo. E lembrando, pessoal, que eu estou passando apenas um aspecto teórico a respeito de ações. Para você investir em ações, você tem que ter um conhecimento ainda muito maior a respeito de ações. Você tem que estudar cada uma das empresas, você tem que acompanhar os balanços patrimoniais que as empresas lançam trimestralmente. A cada trimestre sai um balanço. É bom você acompanhar lá no site das empresas, você consegue, no site do RI, aí você digita a empresa e o RI no final. Aí você consegue acessar os relatórios. É importante você dar uma lida naqueles relatórios, ver se a empresa está lucrando, se a empresa não está lucrando, como que está sendo a evolução do lucro ao longo do tempo das empresas, se a empresa tem muitos concorrentes, se a empresa inova. Enfim, é uma diversidade de fatores que você tem que analisar antes de você tomar a decisão. E outra coisa, a renda variável é longo prazo. Então, se você está investindo em ações, não se preocupe com curto prazo se você está em boas empresas. Se você está em empresas ruins, você deve sim se preocupar. Mas se você está em boas empresas, você tem a visão de longo prazo, porque no longo prazo, a cotação das empresas, ela segue o resultado, ou seja, os lucros das empresas. Então, se você acompanha os lucros das empresas, já é suficiente para você saber que no longo prazo, se aquela empresa mantém os fundamentos, a cotação vai seguir o resultado das empresas. Então, no vídeo de hoje é isso e até o próximo vídeo.